Olá, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, a aula dessa semana, do dia 21 ao dia 25. Vamos falar um pouquinho mais sobre a música. Então, nós temos aí, compartilhando a página 95, 96 e 97. Por favor, anotem no seu caderno. Para os alunos que não puderam assistir a aula online, então fica aqui a aula espelho. Então, vamos começar. Com os sons em ordem. O som possui 4 qualidades básicas que permitem diferenciá-lo e classificá-lo. São elas: altura, intensidade, duração e timbre. A altura se refere se o som é grave ou agudo. A altura também tem a ver com a nossa voz, também é classificada de grave ou aguda, só que nós temos de 4 naipes de vozes diferentes, que é o soprano, o contralto, o tenor e o baixo, né? A intensidade é se ele é forte ou se ele é fraco. A duração, se é uma duração longa ou curta, a nota pode ser, né, uma nota com dó longo ou um dó curto. O timbre é a identidade do som, sua personalidade, sua cor. O timbre, gente, é uma coisa muito interessante. Cada som tem um timbre, cada instrumento tem um timbre, e a nossa voz também tem um timbre único. Muitas vezes nós vemos alguns atores interpretando, né, e fazendo mímicas de outros personagens, imitando a voz. Por mais que fique muito parecida, o timbre é diferente, né? O timbre da nossa voz é mais ou menos como a íris do nosso olho e como nossas digitais. É único, né? Então, mesmo que se tente fazer representar a voz do mesmo jeito, né? É percebido que o timbre ele tem variações diferentes, ok? Então, ele é único, por isso é que se fala identidade do som, é a sua personalidade, é a sua cor. E olha que bonito, né? Como o som se propaga, que desenho maravilhoso, como é a natureza, nós não conseguimos enxergar isso, mas essas ondas foram captadas com algum aparelho específico, né? E elas formam esses desenhos. É belíssimo, né? A natureza é uma coisa fantástica. Então vamos lá. A música pode ser considerada uma forma de organizar a execução e ou a escuta de sons. Ao compor, por exemplo, um músico pode determinar quais sons devem ser executados e em que altura, duração e intensidade. Ao criar uma música para uma orquestra repleta de instrumentos, o compositor tem inúmeras possibilidades de combinar e organizar os sons. Talvez vocês ainda não tenham tido oportunidade, mas nós às vezes ouvimos a mesma música interpretada por diferentes cantores, vamos dar um exemplo, né? E cada um dá a sua cor, dá a sua interpretação àquela música. Isso é essa combinação aí de altura, duração e intensidade é que faz a música adquirir características diferentes. É a mesma música, são as mesmas notas musicais, mas ela é trabalhada pelo cantor de forma diferente. E isso também acontece com as orquestras, né? Então, nós podemos ver uma sinfonia de Bach ou de Beethoven com uma orquestra e depois ver a mesma sinfonia com outra orquestra, nós vamos perceber que tem nuances diferentes, tem coisas que numa nós não percebemos, porque o regente da orquestra, ele faz a sua interpretação pessoal naquela música, e é muito legal, né? Ele vai combinar e organizar de forma pessoal. Uma das formas de representar essa ordenação de sons é por meio da escrita musical, geralmente utilizando partituras. O compositor
compositor emprega símbolos que representam os diversos elementos da música. Ao ler esses símbolos, os instrumentistas, os músicos, podem executar a música mesmo sem tê-la escutado anteriormente. É uma linguagem, assim como a pintura, a escultura, a dança, né? A arquitetura é uma linguagem artística, a música é uma linguagem artística e tem as suas características próprias, os seus elementos próprios, né? Para que possa ser apreciado. Então, aí tem uma musicista tocando violino e lendo a partitura, né? Olhando, porque ela vai lendo as notas ali na partitura, tem a duração, tem a intensidade, tem todas essas características que quem está trabalhando a música deseja que seja tocada daquela forma, certo? Então, vamos na página seguinte. Na página seguinte vai falar um pouquinho aí sobre as partituras. Olha que interessante. Uma partitura é o registro escrito completo de uma música. As partituras são estruturadas em pentagramas, que são grupos de 5 linhas nas quais os símbolos são escritos. Então, nós temos aqui um pentagrama, aqui temos outro, aqui temos outro, aqui outro, né? Então, é como se fosse uma pauta. É uma pauta de música, né? E tem 5 linhas cada pentagrama. E é nesse pentagrama que as notinhas são colocadas de acordo com como elas serão tocadas. Aqui vocês vão observar clave de sol e clave de fá. Então, é a forma como essas notas vão ser tocadas, porque elas são diferentes entre si. Esse sistema de escrita musical tem como base as notas musicais, que são representadas por pequenas formas arredondadas, acompanhadas de hastes, as quais determinam a duração das notas. As pausas, por sua vez, são representadas por outras figurinhas, por diferentes figuras, né? Logo no início de uma partitura, sempre no início aqui, ó, tá? Nós vamos observar que vai aparecer esse símbolo que vai indicar a altura das notas, se é uma clave de sol, se é uma clave de fá. Observe que sempre aqui no início tem, né? Então, essa música, né, composta para Hamlet, ela trabalha com a clave de sol em alguns momentos e a clave de fá. É uma ópera, né, feita para esse texto. Hamlet é uma peça de Shakespeare, né? Então, 1868, ok? E aqui nós temos um sistema de notação muito antigo, muito antigo. Ele vai ser da Idade Média. Olha só, a ilustração que está aqui chama-se iluminura. Essas iluminuras são do período da Idade Média, né? Existem sistemas muito antigos de registro escrito de música, cerca de 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, minha gente, é antes da Idade Média, tá? Por exemplo, os antigos gregos utilizavam um sistema de notação musical baseado em letras do alfabeto. Então, lá na antiguidade grega, né, antiguidade clássica, gregos, romanos, tá? As notações eram baseadas em letras do alfabeto. Olha que interessante isso. Outro sistema de escrita musical antigo foi desenvolvido na Europa durante a Idade Média. Então, é isso aqui, durante a Idade Média. Ele tinha como base os neumas, nome dado a pequenas marcas colocadas junto das palavras, indicando como uma música deveria ser cantada. Então, é uma partitura da Idade Média, né? Que usa um outro sistema de símbolos, tá? Então, tá aqui, sistema de notação musical medieval, em que podemos observar os neumas nas linhas acima das palavras, né? Então, tem aqui, ó, os neumas, né? E depois vem aqui as notinhas, como elas deveriam ser tocadas.
diferente da partitura. Mas observe aqui que já tem as linhas, porém não é um pentagrama, ok? E aqui na página seguinte, nós vamos fazer, vocês vão fazer essa atividade em casa, que ela é bem legal. Então, observe, vamos criar nossa própria notação musical. Dentro de cada quadrinho, desenhe um símbolo que represente as propriedades descritas. Então, você vai criar um desenho aqui para representar os sons agudos. Som agudo são principalmente, vamos pensar em alguns instrumentos musicais que têm o som agudo para você entender, tá? O violino, né? Extremamente fino e alto, é o agudo. E o som grave, por exemplo, o violoncelo, ele é mais grave. Os dois são da mesma família, né? O violino e o violoncelo, família de cordas, porém o som do violoncelo é mais grave, tem cordas mais longas, o som é mais grave. E o violino tem cordas mais curtas, o som é mais agudo. Você vai fazer um desenho aqui para representar isso, ok? Aí você vai fazer outro desenho para representar o som longo, que vai ter uma duração longa, um dó longo. E depois um som curto, dó, né? Então, é a duração, ok? Dois desenhinhos diferentes. E por último, a intensidade, se é um som forte ou se é um som fraco. No momento que você quer identificar um som forte, você vai colocar um sinalzinho aqui. Você quer um tom fraco, você vai colocar um outro sinal diferente, certo? E aí, você vai criar, né, uma notação musical. Ó, vamos praticar um pouco. Escolha uma música que você goste e escreva um trecho da letra. Depois anote em cima das palavras os símbolos que você criou e que considera apropriado para a interpretação dos trechos da música, ou do trecho da música. Então, você vai escolher uma música, certo? Que você goste, que está aí na mídia. Escreve um pedacinho da letra aqui, tá? 3 frases da música. E aí você vai lembrar aonde que é fraco, aonde que é forte, aonde que é agudo, aonde que é grave, aonde que é um som mais longo e um som mais curto. E em cima você vai colocar o sinalzinho que você desenhou ali na tarefa anterior, certo? Façam essa tarefa aí, que vai ser bem legal você começar a perceber numa música o que é a duração, o que é a intensidade e o que é a altura. Então, esse é um exercício de percepção, tá? E ao mesmo tempo você está criando esses sinais, né? Que representam essas qualidades do som. Então, meus queridos, façam atividade, curtam aí, tenham uma excelente semana. E semana que vem nós temos aí uma aula maravilhosa, que será sobre um músico brasileiro fantástico, que é o Vila Lobos, tá? Então, ficamos por aqui, um beijo no coração, bom descanso para vocês, bom final de semana e até breve.